senhoras, bem-vindos a mais um Podpar, local onde nós enriquecemos todos os nossos ouvintes com ótimas informações. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito popular no mundo dos esportes, as lutas livres. Vamos entender como funciona todo o processo de reabilitação e preparação para as lutas. E por isso nós temos aqui hoje a nossa convidada, Janine Lima, fisioterapeuta. Olá, tudo bem? Eu me chamo Janine Lima, fisioterapeuta, trabalho no ramo da desportiva, fisioterapia desportiva, e atualmente estou trabalhando com pilates clínico e atendo normalmente atletas no meu consultório, certo? Então, tendo em vista os casos de lesões graves que acontecem nesse ramo dos esportes, como por exemplo em 2021, onde o lutador McGregor contra o Justin Gregor sofreu uma grave lesão no tornozelo, e em outra luta em 2022, uma luta dessa vez feminina, onde a lutadora Raquel Rodrigues teve o seu braço quebrado. Estamos aqui hoje para falar sobre como deve ser feito todo esse processo de reabilitação e preparação nas semanas que antecedem as lutas. Então, Janine, bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigado por aceitar esse convite, estar aqui hoje trazendo toda essa informação para os nossos ouvintes. Bem, eu quero começar perguntando sobre o que é mais frequente não só nos esportes de luta, mas de certa forma em todos, que são as lesões. Como deve ser feita a preparação de um lutador nas semanas que antecedem uma luta? Bom, Cauã, antes de tudo, nós como fisioterapeutas devemos aquecer aquele atleta, certo? O aquecimento é o principal objetivo para um treino bem elaborado e também para que ele, antes da luta, não sofra lesões e também para ter atividades mais exaustivas. O aquecimento é o principal objetivo antes da luta. Interessante. Então, é bem importante que esse atleta ele tenha todos esses pontos em mente nas semanas que antecedem as lutas para que ele evite possíveis problemas. Mas, de qualquer maneira, o futuro ele é bem imprevisível. E, embora haja todo um preparamento, condicionamento físico, pode haver algum problema, um deslize, certo? Então, Janine, você pode me dizer quais são as principais lesões que ocorrem nesse ramo dos esportes? Isso, calma. Pode sim ocorrer sim. Por mais que a gente prepare o atleta antes da luta, ocorre sim algumas lesões. Como por exemplo a Raquel, né? A Raquel, a lutadora, que quebrou o cotovelo e o braço, certo? Isso se trata de fraturas. Então as principais são fraturas, como a atleta Raquel sofreu, né? As contusões, as entorses, os estiramentos, as contraturas musculares. Essas são as principais lesões na área da luta, certo? Certo. E nesse mesmo contexto dessas lesões que você mencionou, como se dá a reabilitação desse lutador? Bom, primeiro de tudo, Cauã, essa reabilitação, a gente primeiro tem que orientar aquele lutador, certo? Dependendo da lesão, se for uma lesão muito grave, como por exemplo uma fratura exposta, que daqui a pouco eu vou falar o que ele deveria fazer. Se for uma entorse, se for um estiramento, se for uma contratura muscular, a gente sempre orienta aquele lutador a fazer sessões de fisioterapia, que inclui compressas de gelo, inclui a eletroterapia, que é um aparelhinho que a gente usa muito na fisioterapia, certo? Para tratar aquelas lesões. Temos também o uso da laserterapia, certo? Que é um aparelho também que atende mais a questão de cicatrização tecidual, certo? E sobre as fraturas expostas, se for uma coisa mais grave, se a fisioterapia não resolver, aí o jeito vai ser fazer cirurgia. Certo, Janine, entendi. Então, para cada lesão, nós temos uma forma diferente de resolver, uma forma de reabilitação diferente. E como você disse, a fisioterapia ela fica em segundo plano em questão de fraturas expostas, né? Aí nós já entramos com cirurgias, esse processo. Provavelmente esse lutador ele vai ficar com um aspecto mental abalado ou algum trauma após perder a luta, certo?
Então, como é que entra a fisioterapia nesse processo de reabilitação pós a cirurgia? Isso. O processo mental e emocional daquele atleta vai ficar, sinceramente, vai ficar muito abalado. Muito que eu quero dizer assim, porque não é fácil você estar ali na luta e de repente sofrer uma fratura exposta e você se perder, né? Você vai perder e ainda vai ganhar com isso uma fratura, não é isso? Então, aquele atleta vai passar por um processo de cirurgia e aí eu vou ficar em segundo plano, porque quando se trata de fratura exposta, ele vai ter que passar logo pela cirurgia, só depois que entra a fisioterapia. E com isso, junto comigo, entra também o psicólogo, porque temos que entrar em conjunto e trabalhar como é que vai ser esse aspecto, o melhor jeito possível de tratar aquele atleta. Tanto o psicólogo vai ajudar com a questão emocional daquele atleta e eu vou trabalhar mais a questão física e também a parte mais de trabalhar o aspecto mais de relaxamento muscular, porque isso também causa também um alívio para aquele atleta, certo? Porque além do mental, ele também vai estar também com o corpo dolorido e isso entra em questão os recursos que a fisioterapia pode abranger nessa área, como por exemplo a liberação miofacial, que pode ser feita superficialmente, não profundamente, porque causa muita dor. A gente traz também, junto com essa liberação, massagem relaxante. E também temos a ventosa terapia, que pode ajudar muito nesse aspecto de alívio da dor, porque dor traz traumas também, e isso abala o sistema nervoso daquele atleta, né? E o psicólogo ele vai ser fundamental nessa parte, porque sem ele não seria muito provável aquele lutador voltar ao ringue, por exemplo. Eu vou entrar com a questão mais física e ele com a questão mais mental. Sim, Janine, é muito interessante que a fisioterapia ela tem vários recursos para chegar até aquele lutador e apoiar. E também a fisioterapia ela não está sozinha, ela precisa também do apoio psicológico e o psicólogo, né? Certo? Muito interessante, então. Então eu tenho outra pergunta. Considerando que a prevenção é fundamental para que o lutador ele previna de ter futuras lesões, quais são algumas medidas proativas que o lutador deve adotar nas suas rotinas ou em suas competições para que essas lesões não venham a ocorrer? Isso, Cauã. É fundamental pensar também na prevenção, certo? Por quê? Porque o que o lutador pode fazer, né, antes da luta, né? Antes, uma semana, por exemplo, uma semana antes da luta, ele primeiramente, tem que seguir as orientações da fisioterapeuta, né, do médico, né, do treinador. Ele também tem que ter muito descanso, ele tem que respeitar o limite do seu corpo, tem que se hidratar, muita hidratação, é muito fundamental se hidratar bastante, né? E tem que aquecer, tem que alongar e tem que descansar, como eu falei, né? O repouso, né? É muito importante. Por quê? Porque senão ele não vai ter um rendimento bom no dia da luta, né? Essas são as medidas proativas para esse lutador vencer a luta, né? Tirar de primeira aquela luta. É isso que eu poderia orientar para que aquele lutador faça durante uma semana de treino, da luta, por exemplo. É isso? Sim, Janine, é interessante, aproveitando que você falou sobre o descanso do lutador, né? Realmente isso precisa ocorrer, já que quando o lutador está no ringue, ele está ali exposto a ficar por muito tempo naquele local, coisas de 4, 5 minutos que realmente cansam os músculos, então realmente é necessário que ele fique nesse repouso para descansar daquele descanso muscular. Né? Sim, é isso mesmo, porque se ele não tem esse descanso muscular, né, que ele é um atleta de alto nível, não é isso? Aí existe muita resistência, então com essa resistência tem muitas tensões, por isso que eu oriento aquele atleta a ter muito descanso, certo?
antes da luta. E sim, outra coisa que eu não falei, que é muito importante também, é um dos assuntos mais importantes e é o que eu mais pego no pé aqui dos meus pacientes, certo? Durante a questão da fisioterapia, nas sessões de fisioterapia, eu sempre peço, primeiramente, que o atleta ele aprenda a respirar corretamente. A gente tem aqui uma técnica chamada de respiração diafragmática, certo? A gente trabalha muito isso aqui, porque isso é muito bom para ele, porque ele, antes mesmo do descanso, ele pode fazer essa técnica que a gente ensina aqui no consultório, certo? E isso também é muito bom antes da luta também, certo? Essa técnica é muito aproveitada tanto por atletas como por pacientes normais aqui, sem nenhum tipo de problema, certo? E eu indico muito essa técnica para eles fazerem antes da luta, que é muito bom também para eles se concentrarem durante a luta, certo? Aí ele acaba até tendo uma resistência até maior, certo? Durante a luta. Pois é, então. Certo, Janine. Então, muito obrigada pela sua participação aqui hoje no nosso Pódio Par. Muito obrigado por aceitar novamente o convite para estar aqui. As suas informações foram muito preciosas para os nossos ouvintes. Eu que agradeço, Cauã. Foi a primeira vez que eu fui entrevistada, né? E eu fiquei muito agradecida, sou muito grata pelo convite e ter falado um pouco do meu trabalho, não é isso? Porque eu sou especialista na área da fisioterapia desportiva, que não é muito conhecida, e eu sou mulher, né? Geralmente é mais homens que atendem nessa área, mas eu sou muito grata por ter me convidado por essa entrevista. Então, pessoal, esse foi o nosso Pódio Par de hoje. E eu quero agradecer a vocês pela audiência, pelo apoio que vocês estão nos dando. E fiquem ligados nas nossas redes sociais para futuros podcasts. Caso não nos vejamos mais, tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Tchau!